A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Cada pessoa que me vê e me ouve neste canal do YouTube, quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, uma rápida palavra. Irmãos, em Cristo Jesus, quando eu leio na Bíblia sobre a história de Lázaro, aquele que ressuscitou já fazia 4 dias e o Senhor o ressuscitou, né? Aquele milagre extraordinário. Eu fico observando, irmão, antes de Lázaro, né, ele falecer, de ir a óbito, né? Eu fico observando, senhoras e senhores, que quando Jesus recebeu a notícia, Jesus ainda ficou 2 dias em tal lugar. E pelo que eu vejo nas Sagradas Escrituras, Jesus falou para os discípulos, né, que Lázaro estava enfermo e que essa enfermidade que contribuiria para a morte de Lázaro era simplesmente, unicamente para se manifestar a glória de Deus. É muito forte. Amados irmãos, eu fico observando, né, quando Jesus se expressa dessa forma. Aí, analisando em outras passagens bíblicas, como, por exemplo, o cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus se aquele homem, ele nasceu cego, né? Foi por causa dos seus pais, né? Se foi porque o pai dele, né, pecou, a mãe. E Jesus, né, disse para os discípulos: esse homem nasceu cego não foi por causa dos pecados dos seus pais, do seu pai e de sua mãe. Porém, esse homem nasceu cego foi para se manifestar o poder de Deus, se manifestar a glória de Deus. Irmão, eu fiquei assim analisando, senhoras e senhores. É tremendo, né, essas passagens bíblicas. Porque, de fato, irmão, Deus, ele permite, né, que certas coisas aconteçam em nossas vidas. A gente vê, né, o milagre acontecendo de pessoas que saem por este Brasil afora, o mundo afora, dando testemunho, né, do milagre, da cura que recebeu da parte de Deus. São tantos testemunhos de pessoas que nasceram cego e agora estão enxergando, de pessoas que tinham alguma paralisia, de pessoas que tinham alguma doença na carne, nos ossos, no sangue, na pele, de pessoas que tinham alguma doença incurável, alguma coisa assim. E agora essas pessoas dão testemunho de que foram curadas, de que estão curadas, e andam por este mundo afora dando testemunho, né, de que Jesus os curou. Isso é uma questão de fé, né, de crença, de crer nesse Deus vivo. Então veja, meus irmãos, minhas irmãs, que este poder, né, ainda se manifesta nos dias atuais. O poder de Deus, né, se manifesta, né, na vida das pessoas, em nossas vidas. Então eu vejo, irmão, que certas coisas acontecem em nossas vidas para se manifestar a glória de Deus. É o que nós presenciamos, testemunhos de pessoas que era paralítico, que tinha uma doença incurável e hoje estão curados para a glória de Deus. Creram, né? Pessoas que creram no poder de Deus e o poder de Deus se manifestou. Porque o poder de Deus, a glória de Deus se manifesta com um propósito, né? Esse propósito é justamente para glorificar o nome do eterno Deus. É muito forte. Eu fico analisando também, até mesmo na questão financeira em nossas vidas. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Que a gente tenta de um lado, tenta do outro. Você, né,
tenta de todas as formas e não dá certo. Mas por que que não dá certo, né? E a gente se culpa e até mesmo a gente fica com aquele sentimento de fracasso e derrota. Porém, meus irmãos, eu fico analisando, quando a gente tenta de um lado, do outro, a gente tenta, né, conseguir alguma coisa, né, que algo venha a dar certo, mas na verdade a gente presencia, né, o fracasso. Até agora nada deu certo. Você tentou abrir uma empresa, você tentou abrir o próprio negócio, você tentou realizar alguma coisa e até agora nada deu certo. A gente se culpa ou existe aquele sentimento de fracasso, de derrota. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que certas coisas acontecem em nossas vidas, né? E a resposta vem de Deus. Eu fico observando que quando a gente tenta de um lado, do outro e não dá certo, é porque, irmão, mais na frente, né? Ou seja, Deus tem algo maior, Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Porque certas coisas acontecem em nossas vidas, meus irmãos, é porque Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória, para que o nome dele seja glorificado. É isso. E às vezes a gente fica sem entender, mas a resposta é essa. Veja o que aconteceu com Lázaro. Veja o que aconteceu com o cego de nascença. Irmão, na vida financeira também, né? Deus tem coisas grandes para realizar em nossas vidas. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus. Então é o primeiro ponto que eu encontro lá em João capítulo 11, né? É que o Senhor quer manifestar a sua glória e o seu poder em nossas vidas. Segundo ponto que eu vejo é porque Cristo, irmão, ele é Deus, né? E ele faz coisas extraordinárias, coisas grandiosas em nossas vidas. Ele tem poder sobre a morte. Ele dá vida, ele tira a vida, ele abre a ferida, ele fecha a ferida. Ele é Deus, ele abre portas onde não tem, ele abre caminho onde não tem. Quando a medicina diz que não tem jeito, mas tem jeito sim, porque Jesus Cristo é a solução. Fico observando nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, esse Jesus que aonde ele está o milagre acontece. As trevas é dissipada. Imagine Jesus andando ali nas regiões de Zebulon e Naftali, quando povos, pessoas que viviam nas trevas, viu a luz de Cristo e foram libertas, porque esse Jesus é tremendo, irmão, louvado seja Deus. Veja aquele filho da viúva de Naim, a mulher perdeu o marido e agora perdeu o filho. E aquele cortejo, aquela coisa toda, aquela tristeza. Jesus chegou lá, irmão, tocou ali naquele caixão e aquele menino ressuscitou. Aleluia! Ele tem poder sobre todas as coisas. Veja a filha de Jairo. Jesus chegou lá e ressuscitou aquela menina. Levanta-te, menina! E ela se levantou. Irmão, esse Cristo é todo poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Eu fico analisando, irmão, que na verdade nós seres humanos, a gente fica com medo da morte, né? Morte significa separação. É algo terrível, indesejável. Ficamos assim, né? Com medo, né? Essa é a realidade, irmão. E a gente fica assim assustado, né, com essa questão, a morte. Mas eu sempre digo, irmão, que o crente em Cristo Jesus, ele não precisa ficar desesperado. Sabe por quê, irmão? Porque, na verdade, a morte ela simplesmente é uma passagem, né, desta vida para outra, né? Ou seja, o crente que morre em Cristo Jesus, ele vai habitar com o Senhor. Você não precisa ficar com medo por causa da morte, do sepulcro, da morte, né? Porque Jesus, meus irmãos, ele tem um lugar
aonde aqueles que morrem no Senhor vão habitar nesse lugar, neste lugar que chamamos de paraíso. É tremendo, meus irmãos, porque está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo ele desejava partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele dizia: de ambos os lados estou em aperto, pois desejo ir estar com Cristo, deixar esse corpo e habitar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Aí você vai lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo novamente diz que ele deseja deixar este corpo e habitar com o Senhor. Eita glória! Irmão, o crente não precisa temer, né, a morte. É uma coisa terrível, mas sabemos que essa separação do espírito com o corpo, né, o espírito vai habitar com o Senhor daqueles que temem a Deus e servem ao Senhor, porque é assim que a Bíblia nos ensina, né? Então veja, irmão, que Cristo tem poder sobre todas as coisas, sobre a morte. Ele é todo poderoso. Quando Jesus chegou lá em Betânia, meus irmãos, aí estava todo mundo ali, chegou Marta, chegou depois Maria, e Jesus vendo aquela situação, Jesus até se emocionou, chorou. Jesus vem do local lá do sepulcro onde estava Lázaro, já fazia 4 dias. Eita, irmão, já estava em estado de decomposição, mas para Cristo, irmão, isso é fichinha. Quando ele chegou lá, eu vejo a terceira coisa, meus irmãos, é que Jesus, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, graças te dou, porque sempre tu me ouves. Meu irmão, e depois Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto se levantou. Eita glória! Irmão, eu vejo o milagre acontecendo, o milagre, o poder de Deus. Eu vejo a terceira coisa, que é o milagre. O milagre, irmão, acontece. O milagre simplesmente acontece. Deus faz um milagre acontecer. Não tem explicação. Nós, seres humanos, não temos como explicar o milagre. Eu vejo que o milagre ultrapassa os limites da química, da física, da matemática, os intelectuais, seja quem for. Nós não temos capacidade, irmão, de explicar o milagre, porque o milagre acontece, vem da parte de Deus. É Deus que faz o milagre, porque Ele é todo poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. O milagre acontece, é eles que fazem o milagre. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele é Deus. Jesus é Deus, Ele faz milagres. E o defunto ressuscitou, meus irmãos. Então veja, senhoras e senhores, que o poder, primeiro ponto, o poder de Deus se manifesta em nosso meio, para que o nome do Pai seja glorificado. Segundo, irmão, eu vejo que Cristo tem um poder sobre todas as coisas, tem um poder sobre a morte. Jesus, ele dá a vida e tira a vida, ele tem um poder sobre todas as coisas. Enquanto nós ficamos assim, temerosos no que tanja, no que diz respeito à morte, a morte é fichinha diante do Senhor Jesus. E terceiro ponto, o milagre que a ciência não consegue explicar. O milagre, irmão, que simplesmente vem da parte de Deus e nós simplesmente aceitamos. Porque o milagre, irmão, numa visão humana é inexplicável. Mas o milagre, ele vem e Deus realiza em nosso meio, porque Deus é todo poderoso. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Ele ainda faz milagre. Louvado seja Deus. Irmão, não precise ficar preocupado. Deus está no controle da tua vida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.